Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro mais uma vez, para juntos meditarmos, rezarmos a palavra do nosso bom Deus. Comece o seu dia sentindo dentro de você e indo ao encontro deste Deus que em ti habita. Este Deus que nos dá vida, este Deus que nos faz sentir o valor da vida. Esse Deus que nos faz estar neste lugar, o momento presente. Por isso, inspire. E deixe esse movimento sagrado dentro de ti revigorar, fortalecer a sua vida. Não se deixe ser levado pelas energias negativas, mas se preencha desde o amanhecer das energias de luzes, das energias positivas, das graças que advêm de Deus. E a maneira mais plena de estar em comunhão com esta boa energia é quando nós estamos conectados conosco mesmo, especialmente com a nossa energia vital, chamada respiração. Por isso, vive em ti, Deus. Meditemos o texto de hoje, Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E lhe responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, hoje a Igreja nos lembra no seu calendário litúrgico a memória da Cátedra de Pedro. Cátedra é aquela cadeira que o presidente da celebração senta na igreja, e a cátedra por excelência é aquela que o bispo senta que fica na catedral. Mas também a cátedra por excelência é a cátedra que fica em Roma, na igreja do bispo de Roma, que o bispo de Roma é o Santo Padre, o Sumo Pontífice, o Papa, hoje, Francisco, o qual nós estamos esses dias em plena sintonia. Sempre estamos, agora mais, pedindo a Deus pela sua saúde, pedindo a Deus que Ele ainda possa concluir sua obra. Certamente, Deus permitirá que o Papa Francisco ainda viva
no meio de nós, para assim fazer com que esta igreja seja sempre mais uma igreja que respire amor, seja sempre esta igreja samaritana. O Papa Francisco foi este homem de Deus que fez com que a igreja tivesse novos ares, que fez com que a igreja falasse nova língua, apesar de ser aquela língua originária da igreja, mas que esta língua foi por muitos anos, muitos séculos, esquecida. O Papa Francisco trouxe um novo ar, um novo jeito de viver na igreja. E justamente por ser este Papa que veio fazer reformas, ele é odiado por muita gente na igreja. Pessoas que se dizem católicas, são daquele grupo que se dizem muito devotos dos santos, que se dizem pessoas da moral, pessoas da família, mas são pessoas meramente hipócritas, que a capa parece santo, mas o que tem por dentro é podridão. Infelizmente, nós temos desse tipo de gente na igreja que reza até para que o Papa morra. A que ponto nós chegamos? Hoje a igreja quer nos convidar nesta celebração da cátedra, quer nos lembrar e fazer com que rezemos por aquele que hoje ocupa a cátedra de Pedro, o Papa Francisco. O evangelho que nós meditamos hoje, que nós lemos esse mesmo evangelho na quinta-feira, só que na versão de Marcos. Hoje nós lemos na versão de Mateus. Na versão de Mateus, o objetivo é falar sobre aquele que é chamado por Deus a zelar esta igreja, este evangelho que nos é dado. Quando perguntado quem sou eu, Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o Filho do homem. E eis então que Jesus vai dizer em seguida: feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Sim, aqueles que pedem o fim à morte do Santo Padre estão certamente naquele grupo que perseguia a igreja, os santos de Deus. Mas o Santo Padre tem esta clareza evangélica de que o poder do inferno nunca poderá vencer os escolhidos, os ungidos, os enviados de Deus. Na nossa vida de chamados e escolhidos de Deus para uma missão, uma responsabilidade na igreja, que não é um privilégio, é um serviço, sempre teremos os nossos opositores. Sempre teremos aqueles que não concordam com uma igreja aberta aos pobres, com uma igreja preocupada com os menos favorecidos. Sempre teremos aqueles que se opõem a esta igreja. E hoje tem se rebelado muita gente contrária ao Papa Francisco, porque este santo pontífice se dedica justamente na causa dos esquecidos, dos abandonados, daqueles que não têm o privilégio. Por isso mesmo, o Santo Padre é apedrejado por alguns desta igreja. Mas, como o próprio Jesus diz, o poder do inferno nunca vencerá aqueles que ele escolheu, que ele ungiu, que ele consagrou e que ele enviou.
Rezemos hoje por nosso Papa, o nosso Papa Francisco, para que ele ainda tenha vida longa, para assim concluir sua obra neste mundo, a obra do amor, a obra da misericórdia. Para isto é que ele veio e foi escolhido por Jesus para administrar esta Igreja Santa, Católica, Apostólica e Romana. Rezemos por ele e assim vivamos com intensidade a nossa fé neste mesmo caminho que o Evangelho de hoje nos aponta. Quem é Jesus para mim? Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.